Este vídeo já teve dezenas de milhões de visualizações. Tommy Robinson compartilhou as imagens, pois alerta sobre isso há anos e ninguém o ouvia. E agora ficou provado que ele estava certo. Vou acabar vomitando vendo essas imagens, então talvez feche os olhos. Mas se vocês querem ver a prova de como realmente é a brutalidade policial e como realmente é a sensação de discriminação, meus amigos, aí está. Ele pulou essas cercas e coisas assim. E ele está aqui em cima, obviamente ele caiu dali, escorregou de lá. Tem outro sapato deixado ali, cara. Qual é o seu nome, cara? Hã? Alguém além dele se machucou? Sim, eu. Ele agarrou meu irmão e tirou meu turbante. Segurei minha cabeça. Você está ferido? Sim, estou com o olho inchado e um hematoma. Certo, só dê um passo para trás. Alguém sinalizou para eles pararem. A primeira coisa que você percebe é que eu mal consegui ouvir a resposta do Henrique, né? Você mal conseguiu ouvir a resposta dele. Agora, isso pode ser drama. Pode ser alguém fazendo cena, mas também pode ser alguém que não consegue responder direito porque foi esfaqueado tantas vezes. Tudo bem, vamos te tirar daí, certo? Eu vou trazer. Segure o braço dele, segure o... O que houve com você no outro braço? Só alguns toques. Você foi esfaqueado? Onde exatamente? Isso é o que você tem, camarada. Acho que você não tem, camarada. Veja a mão dele. Essa imagem viralizou muito. Você vê como essa mão parece cinza? Quanto sangue. Olhe a diferença na cor. Você vê a diferença na cor? Parece que essa é a mão de alguém que poderia ser um zumbi. Essa é a foto comentada por todos, pois ao olhar para essa mão, percebe-se que o homem está realmente perdendo sangue. Vamos... Não, eu não consigo respirar. Coloca a mão na algema, cara. É. This is like real times this has happened to us. You've been walking, you can't walk again. Multiple times people racistly attacked you, nothing happened. Sandy foi esfaqueado. Onde exatamente? No rosto. Não, mas precisamos verificar. Isso é bom da parte deles. Já se passaram 1 minuto e 33 segundos deste vídeo e eles decidiram que é hora de verificar se esse homem que está deitado no chão e não está fazendo nada, porque realmente não consegue se mover, foi realmente esfaqueado. No rosto. Só faça esses aqui se afastarem, pegue os dados deles e eu vou ficar atento, beleza? Vamos te deixar de lado, amigo. Então tenho que ler o riff. Ok, não consigo assistir mais. Esse homem está dizendo aqui várias vezes. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. E eles simplesmente ignoram isso. Eles literalmente ignoram isso. Entendeu? Então vamos analisar o resto do que está acontecendo aqui, porque essa história é simplesmente insana. E não é surpresa que isso tenha deixado o povo do Reino Unido e do mundo inteiro completamente assustados, porque isso é um verdadeiro sinal de tudo o que está dando errado. E como já dissemos muitas vezes aqui no programa, porque estamos aqui no The Pushback e estamos tentando reagir, então não se esqueça de se inscrever e curtir este vídeo. Não consigo promover o programa agora, me sinto mal. Esse cara representa o que acontece com a Europa. Um homem branco que está sendo completamente ignorado por medo de ser considerado racista, por medo de não fazer a coisa certa, de ser discriminatório. E ainda assim, as pessoas brancas estão sendo discriminadas diretamente o tempo todo em nome de não querer parecer racista ou anti-religião, etc, etc, etc. É nojento. Mesmo após a polícia descobrir que Henry foi esfaqueado várias vezes, ainda assim não algemaram Dick Bowe. Ele não foi algemado para ser colocado no carro da polícia. Ele foi tratado e levado para escolher a comida que queria, sem algemas. Alguém aqui já foi preso? Sempre te algemam? Garotos brancos, pelo menos. Por que eles não estavam algemados? Por que o garoto branco morrendo estava algemado com as mãos para trás? Ele não resistiu, só tentava sobreviver. Por que algemá-lo? Acho que todo mundo está se perguntando isso. Benny Johnson postou.
Essa é a imagem mais importante da internet. Henry Nowak está algemado, pálido por perda de sangue. É só olhar. Isso parece a mão de um morto, não? Henry está morrendo. A mão demoníaca das autoridades britânicas o segura enquanto protegem o assassino migrante dele. Henry está sangrando enquanto policiais do Reino Unido e o migrante o insultam, certo? Agora, todo mundo está surtando com essa história. De novo, a boa notícia é que, por causa do X, as pessoas estão realmente sabendo disso. Porque por dias, essa história simplesmente não aparecia, você não conseguia encontrar nada sobre isso na mídia. Agora todos comentam porque as pessoas no X não pararam de divulgar. Pense nisso. O maior medo que um policial tem agora ao cumprir seu dever nas ruas é o medo de ser denunciado por ter agido com viés racial. Esse medo agora é maior do que lidar com um homem morrendo deitado no chão. A família de Henry respondeu a isso de uma maneira extraordinariamente digna. Confira como a família de Henry reagiu e depois discutiremos os detalhes do ocorrido. Onde está a família de Henry? Meu Deus, é simplesmente inacreditavelmente chocante o que está acontecendo. É realmente inacreditável, inacreditavelmente revoltante, tudo o que vimos nesse caso. Realmente revoltante. Quero deixar claro, estou triste com isso. E eu sei que a internet está revoltada e com raiva, mas eu realmente me sinto mal com essa história, porque tudo sobre isso está tão errado. A família, o fato de que uma família perdeu um filho literalmente sem motivo algum. As vidas dos policiais, que agora estão completamente destruídas, como deveria ser, porque esse é um comportamento totalmente irresponsável. Mas a sociedade que chegou ao ponto de isso ser algo normal, isso não me deixa com raiva. Na verdade, só me faz sentir mal. Essa história me incomoda tanto que duvido que as pessoas estejam realmente atentas. Todos usam isso para falar de racismo, o que é importante. Mas isso é tão deplorável que os policiais têm mais medo de serem chamados de racistas do que de realmente ver alguém perder a vida. Foi a esse ponto que chegamos. É assim que a nossa sociedade está ruim. Agora vamos ouvir o que o pai de Henry diz sobre tudo isso. É revoltante. Depois falaremos que o veredito do homem Sikh já saiu. À minha esquerda está minha filha, Olivia Nowak, irmã mais velha do Henry, e à esquerda dela está Lucy Ross, mãe do Henry Nowak. O júri confirmou o que sempre soubemos. A vida do Henry foi tirada dele de forma ilegal, violenta e sem justificativa. Henry tinha 18 anos, ele era gentil, ambicioso, amado e cheio de potencial. Ele tinha a vida toda pela frente, um diploma para concluir, lugares para visitar e um futuro a construir. Esse futuro foi tirado dele e nenhum veredito ou sentença vai devolver isso. Henry não fez nada de errado. Ele era uma das pessoas mais gentis, amigáveis e inclusivas que você poderia conhecer. Ele era incrível em todos os sentidos. No dia 3 de dezembro do ano passado, Henry estava voltando para casa depois de uma noite com seus colegas do time de futebol da universidade, quando encontrou Vikram Digwa, um homem que carregava abertamente uma faca grande nas ruas da Grã-Bretanha. Essa faca foi usada para tirar a vida de Henry. Ele deveria estar seguro voltando para casa. Em vez disso, tornou-se mais uma jovem vida perdida para a dura realidade dos crimes com faca neste país. Henry foi esfaqueado várias vezes. Enquanto seu peito sangrava, ele tentou fugir. Ele foi perseguido, agredido e filmado por Vikram Digwa e outros. Quando a polícia chegou, Henry estava deitado no chão, mal conseguindo se sentar e claramente em grave sofrimento médico. Nas últimas palavras, ele afirmou aos policiais que não conseguia respirar e que havia sido esfaqueado. Henry afirmou aos policiais 9 vezes que não conseguia respirar. Ele disse 4 vezes que tinha sido esfaqueado. 9 vezes que ele não consegue respirar. E não é só não consigo respirar, é não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar, não consigo respirar. É de partir o coração. A resposta de um policial foi: acho que você não foi esfaqueado, cara. A polícia disse que foi enganada pelo assassino e que a cena, quando chegaram, era complexa. Posso afirmar que vocês foram enganados por um assassino. Esse é o trabalho dele. Enganar vocês para não suspeitarem dele. Isso é justamente o papel da polícia. Entender o que ocorre na cena.
Infelizmente, nos parece que a verdade é muito mais simples. A polícia foi avisada pelo nosso filho e por um membro do público que ligou para o 999 após ouvir alguém gritar que havia sido esfaqueado. Mas a polícia não acreditou neles. Henry foi arrastado pelo cascalho com as mãos forçadas para trás e foi algemado. Ao invés de tratá-lo como uma vítima agonizante, a polícia prendeu Henry por agressão e leu seus direitos. Essa foi a última coisa que ele ouviu. Henry não morreu com dignidade. Ele foi informado sobre seus direitos. Seus direitos como cidadão do Reino Unido. Seus direitos que ele tinha permissão, segundo a lei, de sangrar até a morte algemado, enquanto o assassino dele não foi algemado. Ele não morreu com o cuidado que merecia. Ele perdeu a consciência antes que alguém acreditasse nele. Deixe-me ser absolutamente claro. Consideramos Vikram Digwa o único e 100% responsável pelo assassinato brutal do nosso filho. Mas Henry não deveria ter morrido nas ruas de Southampton sob custódia policial. A forma como ele foi tratado foi desumana e degradante. Porém, ao assassino dele deram um tratamento decente. Acreditaram nele e não o algemaram ao prendê-lo. Ele não foi algemado quando foi levado para a delegacia. Pelo que sabemos, ele nunca foi algemado. Como Vikram Digwa relatou ao tribunal, enquanto estava preso pelo assassinato de Henry, a polícia o levou à cozinha para escolher sua comida. É por isso que isso está se tornando o momento George Floyd do Reino Unido, porque é exatamente isso. Isso é o que as pessoas precisavam perceber para acordar, porque as pessoas já vêm despertando há algum tempo. Mas agora, quando você vê isso tão claramente, tão nitidamente, a audácia do sistema, a audácia do sistema. Permitir que um jovem simplesmente morra enquanto seu assassino recebe comida em uma cozinha só por causa do racismo é insano. Aliás, esse cara postou isso e eu entendo. O que te radicalizou foi essa garota que foi esfaqueada. Foi Charlie Cook que foi morto. Foi Henry Knoke. É esse sentimento de que o nosso povo está sendo assassinado. E isso parece ser visto como algo normal, quando, na verdade, nada disso é aceitável. E o estranho é que o que esse cara escreve é o que te radicalizou. Eu não me sinto uma radical. E eu acho que a maioria das pessoas que vê quem fala contra essas coisas pensa: nossa, você é tão extrema. Não há nada de extremo em dizer: eu não quero que homens andem na rua, sejam esfaqueados e morram. Eu não quero que mulheres sejam enjauladas, literalmente colocadas em gaiolas e estupradas. Eu não quero mais isso. Eu não quero essa dominação. Já chega para mim. Eu gostaria que a minha sociedade agisse como uma sociedade normal e não importasse esses perigos. Acho que deveríamos falar sobre os movimentos Sikh e a família Sikh, pois o que ocorreu aqui foi realmente insano. Mas uma parte que muita gente deixou passar é que a família Digwa intencionalmente escondeu e encobriu muitas informações para permitir que esse cara escapasse impune. Agora, ele foi condenado a 21 anos ou prisão perpétua, acho. E ele não vai sair da prisão por muito tempo, porque isso está prestes a se tornar um movimento político insano. Se a irmã dele não virar grande porta-voz do que está acontecendo, vou ficar muito surpresa. Isso vai ser usado para manobras políticas no Reino Unido, como realmente deveria ser. Isso deveria servir de símbolo para todos os países sobre o que ocorre ao permitir essa mentalidade racista. Vamos ler a declaração da família Digwa Stump. A perda de uma vida tão jovem é uma dor que nenhuma família merece. Sentimos muito pelo sofrimento da família Noack. Amamos e continuaremos amando Vikram. Isso não diminui nossa tristeza pela família Noack. Ambos são reais e ambos permanecerão conosco pelo resto de nossas vidas. Daríamos qualquer coisa para voltar no tempo e fazer com que os caminhos de Henry e Vikram nunca tivessem se cruzado naquela noite. Não podemos mudar o que aconteceu. Só esperamos que nenhuma dor adicional seja causada em nome disso. Pedimos desculpas à comunidade Sikh pelas ações do nosso filho, que injustamente trouxeram descrédito à comunidade. Pedimos que essa tragédia não seja usada para inflamar divisões ou hostilidade. Agora pedimos privacidade enquanto tentamos lidar com o que está por vir. Sabe o que é realmente interessante em tudo isso? Além do fato de que essa declaração, ao meu ver, só frustra todos, não acredito que as pessoas estejam tão irritadas com a comunidade Sikh. Acho que não entendemos a história do Vikram. O que havia de errado? Por que ele fez isso? O que levou ao ataque? E quem conhece os Sikhs
geralmente gosta deles. Eles formam uma comunidade incrível, muito amorosa e cuidadosa. A declaração do Sikhs sobre isso é bastante respeitável. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Nós condenamos totalmente essa ação nos termos mais fortes possíveis. Não há espaço para isso. E qualquer pessoa que tenha sido convencida por isso ou esteja em dúvida será tratada de forma muito categórica. Esse indivíduo, Vikram Digwa, mentiu em suas declarações. Está claro que ele não tinha a intenção de sair para matar Henry Novak. A intenção dele não era buscar confronto ou ter qualquer altercação. Aconteceu. Eles estavam na rua. Aconteceu. Isso escalou. Como disse antes, após a escalada, Vikram teve a escolha. Ele escolheu fazer o que fez. E por isso ele é o único responsável. Quero destacar a diferença entre isso e crimes islamistas, pois acho que há uma grande distinção. No movimento islamista, eles não condenam publicamente o ocorrido. Na verdade, eles costumam até celebrar isso nos bastidores. Este homem afirma que o ocorrido é inaceitável, mas foram suas ações, e isso não representa toda a comunidade. Acho que essa é a grande diferença. Vamos falar sobre como toda a família de Vikram Dig ajudou a encobrir o crime. A mãe escondeu a faca, o pai se escondeu e também esconderam que Henry Novak estava sangrando. Jack Sobiek, acho isso importante. O agressor segurava a faca diante da polícia, mas mesmo assim não acreditaram que Henry foi esfaqueado. É o caso mais chocante de opressão estatal já visto no país. Para quem não sabe, na religião Sikh, você tem permissão para portar e usar uma faca. Na verdade, você deve fazer isso, porque eles foram uma nação muito oprimida durante a islamização. Eles costumavam portar e usar facas para poder se defender das pessoas que vinham atacá-los. Mas isso é muito, muito diferente de alguém usar isso para ir lá e esfaquear, o que não é algo óbvio. Lembre-se, isso é algo interessante que o Woke News postou. Eu me pergunto por que a esquerda não está fazendo isso por Henry. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Isso foi algo que eles fizeram por George Floyd, como vocês provavelmente se lembram. Eu não consigo respirar. Eu não consigo respirar. Quando se tratava de alguém de uma raça diferente, obviamente, a essa altura, isso já está meio claro. O mundo inteiro estava disposto a sair às ruas e se revoltar com isso. Esta é a faca que Vikram Digwa usou para matar Henry Novak, dizendo que a carregava por sua fé Sikh, segundo Mário Naufal. Sikhs, no Reino Unido, têm permissão para carregar facas chamadas kirpan, mas para britânicos comuns, se eles carregarem uma faca do mesmo tamanho, enfrentam uma sentença de prisão. Sikhs batizados afirmam que portar o kirpan é obrigatório e inegociável, mas os Emirados Árabes Unidos impuseram regras rígidas sobre isso. Vários Sikhs, nos Emirados Árabes Unidos, deixam o kirpan em casa ou usam pingente simbólico. O Reino Unido deveria adotar essa prática. Essa é uma história interessante, especialmente considerando o fato, e é algo que precisa ser muito debatido porque existe uma questão aqui. As pessoas deveriam ter permissão para andar por aí com facas? Vou lembrar daquela entrevista ridícula com Idris Elba, onde ele fala que todas as facas de cozinha deveriam ser macias para evitar esfaqueamentos. Mas há uma questão nisso. Por que pessoas comuns não podem portar facas? Mas podem, pois faz parte da liberdade religiosa delas. E raramente ouvimos sobre crimes com facas por Sikhs. Então, todo o povo Sikh deve ser colocado nessa situação religiosa complicada por causa das ações desse homem? São questões que precisam ser respondidas. E isso é algo que vamos enfrentar cada vez mais, tentando descobrir a linha entre religião e dominação. Onde está esse limite? Ainda não está claro. Este é o chefe de polícia de Hampshire que as pessoas querem que seja removido. Estes são os dois policiais, Christy Hill e Tristan Parsons, que estavam lá no local. Não acho que eles continuarão como policiais por muito tempo. A ministra do Interior, Shabana Mahmood, fará uma declaração sobre Henry Novak na Câmara dos Comuns às 2h30. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela demorou tanto para se pronunciar. Todos sabem o motivo, e isso vem da polícia de Hampshire. Nossos oficiais foram enganados na cena, inclusive negaram o uso de arma. Eles rapidamente passaram a prestar socorro em poucos minutos, mas isso já foi explicado em nossa declaração. As evidências médicas mostram que os ferimentos não eram compatíveis com a sobrevivência. Um caso muito triste. Nossos pensamentos estão com a família dele. Eles apagaram esse tweet bem rápido depois, como provavelmente não é surpresa para vocês. Essa é uma história que ainda não acabou. Henry Novak
vai se tornar um símbolo do que significa para uma sociedade ser absolutamente racista contra as pessoas da própria sociedade, em apoio aos outros, ao permitir que minorias sejam primeiro aqui e segundo ali, tornando-se o povo do Reino Unido. Acho importante mencionar aqui que ele era um estudante britânico do Reino Unido, de 18 anos. Isso é simplesmente inaceitável. Ao discutirmos o declínio em nossas sociedades, surge a pergunta: onde estão os homens para nos proteger? Isso é o que ocorre nos bastidores, ou agora, diante das câmeras. E é sobre isso que precisamos falar, porque muitas vezes focamos em como as mulheres são maltratadas. Muitas vezes focamos em como nossos governos estão desmoronando. Mas não temos focado no que os rapazes vivenciam em nossa sociedade. E quando queremos que nossos jovens se levantem e nos defendam, e quando eles começam a perceber que, se tentarem fazer isso, podem acabar sendo considerados racistas pelo resto da vida, ou pior, perderem a vida para alguém e nem sequer serem salvos pela polícia. O que estamos fazendo? Aonde chegamos como sociedade? Como eu disse, acho que a história está apenas começando e vamos cobri-la extensivamente, porque isso é um sinal de alerta para todos. Todo país que permitiu a tomada por imigração, por ideologia islamista, por ideologia que chegou dizendo, você pode perguntar, por que digo islamista? Se são Sikhs, você está certa. Mas a ideologia que chegou e que disse que pode tomar conta e fazer o que quiser. O medo de serem chamadas de racistas surge com a chegada dessa ideologia islamista. E agora os policiais, ou já faz muito tempo, nem estão defendendo os nossos próprios. Algo aqui está muito quebrado mesmo. Obrigada pela sua atenção a esse assunto.